Eu estou aqui com a Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários e também do PSOL, da Resistência. E eu queria saber como você está vendo esse momento da luta, se você acha que tem perspectiva da gente conseguir pressionar o Tarcísio, né, para de fato não passar mais esses ataques aí contra os trabalhadores da CPTM, do metrô e da Sabesp, né? E também para os usuários desses serviços essenciais. Como você acha que está o avanço da luta e como você acha que a gente pode unificar com outras lutas, como as dos estudantes, né, para ter mais força e poder de barganha? Eu acho que a gente está num momento muito importante e essa plenária aqui vai dar passos muito concretos em construir uma grande unidade para barrar a intenção privatista do Tarcísio sobre as empresas públicas Metrô, CPTM e Sabesp. Estou muito otimista com essa unidade, estou muito otimista com essa luta. Ela não é fácil, a gente sabe que o avanço das privatizações sobre as empresas públicas é violento, mas eu acho que o Tarcísio vai conhecer a resistência dos trabalhadores organizados aqui em São Paulo nesse segundo semestre, e eu estou muito confiante nisso. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Tainá Wini, da UEE, da União dos Estudantes Estaduais aqui de São Paulo, também da UJS, mas perguntando, né, pela UEE hoje, como você vê o avanço aí da luta contra as privatizações e qual é a ligação que você vê que faz os estudantes também ganharem se eles defenderem, né, essa luta aí por esses serviços básicos para eles não serem privatizados, né, trem, metrô, saneamento, água, né? E também como você vê a luta dos estudantes, além dessa pauta aqui de hoje, da plenária, como você vê a luta dos estudantes hoje contra os ataques do Tarcísio e outros ataques que estão rolando? Bom, primeiro eu vejo que a luta contra a privatização ela é uma luta desleal, né? Principalmente para a classe trabalhadora, porque existe de uma certa forma um sucateamento do serviço público para o convencimento da população da necessidade da privatização de diversos setores. Então, os movimentos sociais, né, os coletivos que tentam se organizar e politizar a sociedade a respeito disso e trazer a verdadeira face da privatização, que é, na verdade, o maior sucateamento desse serviço, o distanciamento dos trabalhadores com seus direitos, acaba sendo uma luta um pouco desleal, mas nós tivemos recentemente alguns episódios de privatizações de setores públicos que demonstraram para a sociedade que, de fato, estas são alternativas não tão boas. Por exemplo, a questão da empresa Vale, né, com o nosso estado aqui vizinho, que foi de fato um escândalo, mas não só isso. Outras empresas de saneamento básico, até mesmo aqui dentro do estado de São Paulo, elas sofreram com esse processo de privatização e a sociedade já pôde ver a mudança de forma negativa que ocasionou. Agora, nós estudantes, principalmente universitários, nós vemos a privatização da Sabesp como o pontapé inicial para trazer o debate da privatização das universidades públicas, como já aconteceu no governo Bolsonaro com o projeto Futurice, e que o governador Tarcísio com certeza vai ter precedentes, né, a partir desse debate da privatização da Sabesp para implementar para a sociedade, o que é muito preocupante, já que nós estudantes defendemos uma universidade pública gratuita, de qualidade e com financiamentos que sejam financiamentos a partir, né, da gestão pública. Então, eu acho que esse é um momento crucial, assim, para uma série de questões do nosso estado, principalmente para combater a agenda de privatizações do Tarcísio, que não para na Sabesp, muito pelo contrário, eu acho que abre precedentes para diversos outros setores que podem se tornar irreversíveis. Beleza, obrigado. Obrigada. Bom, eu estou aqui com a Sirlene, co-deputada estadual do PSOL, aqui de São Paulo. Eu queria saber como você está vendo o avanço dessa luta aí contra os ataques do Tarcísio, a terceirização e a privatização, né, dos serviços aí de transporte, de trens e de água.
Como você está vendo o avanço dessa luta? Você acha que a gente precisa mobilizar de algum outro jeito? Por favor? Tudo bem? E como a gente pode unificar também com lutas como a dos estudantes, né? Você está aí ajudando o pessoal do Paula Souza também, né? Se você quiser comentar em como unificar as lutas para ter mais força contra os ataques. Então, o Tarcísio é um governo de extrema-direita que tem como proposta a privatização dos serviços públicos, como CPTM, a Sabesp, todas as linhas do metrô. Tem um ataque à educação, às escolas, e tem uma reforma administrativa que ele encomendou para os secretários, que pretende acabar com, inclusive, com a forma de contratação do serviço público, né? Extinguir autarquias, extinguir cargos, isso é muito grave. E para a gente enfrentar isso é necessária a máxima unidade, né? A máxima unidade de todos os servidores, dos trabalhadores, para a gente poder enfrentar esse projeto, porque é um projeto global, né? É um projeto que vai transformar o estado de São Paulo num lugar pior, com uma piora dos serviços, da qualidade, né, do custo de vida. É isso que ele pretende, né? Então esse projeto está em curso e essa articulação aqui hoje ela é muito importante, fundamental. E nós estamos numa greve do Centro Paula Souza. Eu sou professora do Centro Paula Souza, também estou em greve. E a nossa greve é justamente contra o desmonte do Centro Paula Souza, né, que é o projeto do Tarcísio para a Educação, que é passar o ensino técnico para a SEDUC, para a Secretaria da Educação, sem nenhuma estrutura, porque assim, as ETECs hoje condensam laboratórios que foram construídos com verbas públicas durante anos, né, investimento de anos. A gente tem uma estrutura e essa estrutura está ficando abandonada e em contrapartida ele está investindo, ele disse que vai abrir laboratórios nas escolas estaduais. Contratação precária, ele já passou 4 milhões para a FGV essa semana para fazer processo seletivo de professor da área técnica e hoje ele abriu um edital público para contratar professor por processo seletivo. Aliás, esses professores não precisam ter a formação universitária, eles podem ser notórios saber, o que é um grande ataque. Então, a gente está vendo sucateamento e fechamento de cursos nas ETECs, falta de verbas, nosso plano de carreira, né, que eles querem transformar para poder terceirizar mais e extinguir cargos. Então a gente está nessa luta para ter um projeto de plano de carreira e ter uma dignidade, né, uma valorização salarial, porque hoje ele deu 6% de reajuste para os servidores, incluindo nós, e deu de 25% a 32% para as polícias. Então ele diferenciou, né, os serviços apostando, né, numa política para a Secretaria de Segurança e não para os demais servidores, né? Então isso tem um peso político da intenção dele, do que ele está pretendendo investir no Estado e não é nos serviços públicos, né, para poder melhorar a vida dos trabalhadores. Então é isso, a greve continua, provavelmente a gente vai ter um ato sexta-feira junto com os estudantes. Nós acreditamos que é fundamental que os estudantes venham para a luta para a gente poder defender o ensino técnico, o ensino público, né, de uma forma que eles possam realmente ter uma educação pública de qualidade. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Osvaldo, do Diálogo e Ação Petista, também é do Comitê contra a Privatização da Sabesp no Centro. E eu queria saber qual a importância que você vê, que vocês, né, do Diálogo e Ação Petista, do Comitê, né, vem dessa plenária hoje, do que está sendo tirado aí, e qual o caminho que vocês veem para a luta vencer, né, para a luta realmente avançar contra o Tarcísio, né, nesse ataque aí grave contra a população e contra os trabalhadores dessas empresas. E qual o caminho de luta que vocês veem aí e a perspectiva de vitória? Bem, essa plenária é importante porque a gente passa a ter uma noção do que está acontecendo aqui na região de São Paulo, tá? Porque a gente está isolado no centro, ali a companheira estava no noroeste, e no fundo a gente tem uma certa centralização.
precisa de um ponto de referência para a gente vir, ouvir e falar, para ver o que está acontecendo em todos os bairros. Bem, qual que é que eu penso na estratégia que foi falado aí? Nós temos que conversar lá no chão, porque aqui é uma reunião de dirigentes, mas nós temos que fazer o diálogo com quem pode barrar o Tarcísio, que é o povo mesmo, né? No centro, a nossa tática tem sido fazer as reuniões dentro das ocupações de moradia, porque sempre tem, além do próprio dirigente, do coordenador, sempre vem gente, morador do prédio, ouvir, é fácil para fazer o diálogo, e assim a gente tem feito. Bom, se dá para derrotar o Tarcísio, dá. Basta a gente, todos de São Paulo, mobilizarem suas bases e começar a pressionar, porque o Tarcísio ganhar, ele precisa convencer o prefeito de São Paulo a querer vender a Sabesp, porque a Sabesp, bem ou mal, a cidade de São Paulo tem uma participação. Então a gente tem que pressionar a base desses vereadores, desses deputados, porque a água é fundamental. Você pode ficar sem comida, você se vira, mas a água não tem jeito. A água não tem jeito, não tem vida, não tem nem alimento, não tem nada. E, bom, além do pessoal da periferia, pessoal mais pobre, vai ser inacessível a água. Hoje, porque isso é uma política deliberada dos governos de sucatear a empresa para que a população ache que a estatal não presta. Por exemplo, tem um lugar de São Paulo que a água não vem todo dia, até hoje. Então vem 3 vezes por semana, 4, falta 2. E aí ele começa a colocar na cabeça da população que é a culpa da empresa que é estatal. Então a pessoa só rouba e, enfim, não vai. Fora o preço, que se você pesquisar quanto que aumentou em Manaus e quanto aumentou no Rio de Janeiro, que foram privatizadas, as pessoas não fica inacessível. Em Manaus, se eu não me engano, aumentou 70% a conta de água. A tarifa social, que era acho que R$40, não estou com aqui, passou para mais de 150. Isso não é tarifa social. Isso é que uma pessoa de classe média consome. Então é inacessível para as pessoas, né? Fora que tem outra questão, né? Como é uma empresa privada, sendo uma empresa privada, o que ela quer vender? Ela quer vender a maior quantidade de água possível. E ela não vai vender quantidade de água na periferia. Porque o morador da periferia e alguns lugares aqui no centro também consome o mínimo possível. Então não vou levar uma rede de duto que é cara, o pessoal quer consumir um pouquinho. Eu prefiro, como empresa privada, eu prefiro aumentar a produção de água aqui para quem consome muito, que é o centro, Perdizes, para esses bairros mais novos. E a periferia lá fica do jeito que está. É isso. Tá bom. Obrigado. Eu que agradeço. Estou aqui com o Gabriel Gonçalves, do movimento Atingidos por Barragens. Eu queria saber como vocês estão vendo aí essa mobilização contra essas privatizações e se vocês veem alguma relação, né, na luta de vocês com essa luta, né, contra esse tipo de privatização mais específica de transporte público aqui, né, do trem, metrô e da água. Vocês acham que é possível conectar as lutas de vocês para que a gente vença também não só os ataques urbanos, como também os ataques no campo, né, das privatizações? Bom, agradecer, né, a oportunidade da conversa e tal, mas isso se liga completamente com o movimento, né? Nosso lema é Água, Energia não são mercadorias, em que a gente luta tanto no setor elétrico, no setor do saneamento e também o acesso à água das populações, seja ela urbano ou rural, né? Em que a água ela se transforma em mercadoria. E como que isso se conecta, né? Nós estamos vindo de um processo de crise do capitalismo, em que o capital financeiro ele tem um aporte cada vez maior de papéis de especulação, em que a todo momento ele precisa se alocar em alguma coisa concreta. Então, o avanço que vai se ter nesses setores é sobretudo porque, primeiro, se você pegar o setor de saneamento, que não está um debate, né? Você vai ter uma população cativa, você vai ter um número de mananciais, você vai ter uma garantia via a agência de regulação
E você vai ter também uma possibilidade de uma empresa em que ela é lucrativa e também para o setor financeiro, nas suas negociações de bolsas, tanto a DR quanto a DS, fazer um cálculo rápido. Se você pegar, por exemplo, o valor da ação hoje está 53,77 a média, e você pegar o volume de negociação das ações de 148 milhões, ou seja, as várias açõezinhas, elas são negociadas, faz uma multiplicação, vai te dar um número de circulação de papéis que ela gera, algo de trilhões. Não só isso, também a garantia de uma empresa em que ela tem um lucro e um patrimônio, que a gente chama de ROI, de 10,3%, que você só vai ter bancos. Então é uma empresa que é muito mais rentável que qualquer poupança ou banco. E, no entanto, a contradição que se põe é o quê? Apropriar desses recursos, mananciais, serviços, para poder gerar cada vez mais capacidade de especulação em bolsa. Então a água entra como um ativo e uma mercadoria cada vez maior, sobretudo num contexto de apropriação cada vez maior das águas por setores privados, né? Eles não estão aqui por eficiência, muito pelo contrário. A crise do capitalismo mostra justamente uma queda na taxa de lucro, então eles precisam ir atrás de fundos e garantias disso. Então falar que o setor do Estado ou setor público é ineficiente nada. Ineficiente é o setor privado que está na sua crise e quer que a gente pague a conta. E dessa maneira a gente paga a conta como? A gente paga a conta com tarifas altas, pagamos a conta toda, como a gente vê com os atingidos da Zona Leste aqui de São Paulo, da capital, em que as barragens da Penha, entre outras, se fecham, acumulam água e alagam regiões. Franco da Rocha, que é o ponta do sistema Cantareira, se fecha para ter mais capacidade de volume d'água. Não só isso também, como você tem a todo momento a população se endividando cada vez mais e garantindo isso. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro, né? A luta da Sabesp é uma luta contra essa crise do capital em que, na persona do fascismo brasileiro que vem de Tarcísio, do bolsonarismo, vem como um instrumento político. Na história, o fascismo, no momento de crise, fez o trabalho. Aqui, digamos assim, por conta da luta da população e quando o povo empreendeu as ações fascistas, deixou ele, digamos assim, titubeante, como foi a reforma do ensino médio e tudo. Então essa luta ela se insere na conjuntura não só para o mar, mas também para a classe trabalhadora em geral, contra o fascismo e a crise do capital, que querem fazer com que a gente pague. Beleza, obrigado. Eu tô com a Gabriela, do MPL, e eu queria saber qual é a importância que você vê de tentar unificar essas lutas dessas empresas, né? Duas delas de transporte, que tem muito a ver, né? Também com a pauta do MPL, mais diretamente a ver. Mas qual a importância que vocês veem de unificar a luta contra a privatização e terceirização? Vocês acham que a luta pelo transporte ela ganha se a gente unificar todas essas lutas? E qual o caminho que vocês veem para a vitória, para vencer esses ataques e avançar rumo ao passe livre, por exemplo, e a água, saneamento para todo mundo, etc. Então, nós do MPL estivemos aqui representando a população usuária do transporte público, né, que tem sofrido muito com as privatizações. Todo mundo que depende do transporte e dos trens em São Paulo percebe que o serviço piorou muito com as privatizações. E para além dos usuários do transporte, a gente é um movimento que está sempre apoiando outras lutas. Então a gente entende que a lógica das catracas ela está em vários outros âmbitos da cidade. Então a mesma lógica que privatiza o transporte público, que privatiza, enfim, o saneamento básico, a água, é a mesma lógica que impõe a existência da tarifa, que é de ver os nossos direitos como mercadoria. E a gente está na luta contra isso, está na luta pela tarifa zero, por um transporte verdadeiramente público para todo mundo. E a gente sabe que os nossos direitos são conquistados com luta, são conquistados na rua, então onde tiver população lutando pelos direitos, a gente vai estar colando junto, vai estar somando e está à disposição aí. Estamos acompanhando o comitê da CPTM desde o começo, estamos também sempre apoiando a luta dos metroviários e agora com essa proximidade com a luta dos trabalhadores da Sabesp também, e estamos aí para apoiar. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Altino, do PSTU, da CSP com Lutas, também diretor do Sindicato dos Metroviários, e eu queria saber
como vocês do PSTU estão encarando o avanço dessa luta, né, que a gente está tendo, se vocês acham que ela poderia estar indo por outros caminhos, né, para de fato reverter, combater esse avanço das privatizações, terceirizações, e também além desse caminho de luta que vocês veem pelo PSTU, eu queria saber, né, como diretor do sindicato, qual é a perspectiva aí de luta, de vitória ou não, e como vocês estão organizando aí esses enfrentamentos ao Tarcísio. Tá. Primeiro, em relação ao tema da privatização aí. Primeiro, nós temos que entender a lógica e o modelo. Então, por exemplo, o modelo da privatização é através da parceria público-privada. Essa é uma lei, a chamada PPP, de 30 de dezembro de 2004. Isso foi feito pelo Haddad no primeiro mandato do Lula. Os primeiros caras a aplicar essa lei foi exatamente o Alckmin. Foi ele que privatizou a linha 4 e a linha 5. A linha 4 já nasceu privada e a linha 5 era estatal, virou privada, com o Alckmin. E ele usou essa lei da PPP, ele comemorou a lei da PPP. E era inimigo político do PT, hoje é aliado, parte do governo, é o vice-presidente do governo Lula. Depois o Dória privatizou a linha 8 e 9 da CPTM, que está um desastre, uma desgraça, também através dessa parceria público-privada. Estou falando por essa lógica porque, por exemplo, o sistema CBTU, que é o metrô de Belo Horizonte, o sistema CBTU pega metrô de Belo Horizonte, pega metrô de Recife, pega vários ferroviários do Nordeste que atendem a população. Está ameaçado de privatização. E através de qual lei? Através dessa mesma PPP. Então, por exemplo, o metrô de Belo Horizonte foi privatizado agora em fevereiro, março, pelo governo Lula. Foi encomendado o leilão em dezembro pelo Bolsonaro, num acordo com o Alckmin, e concluído no governo Lula, que podia ter impedido e não impediu. E agora o metrô de Recife está ameaçado de privatização também, tanto é que teve mobilização em greve contra a privatização de lá e também pelo acordo coletivo, que a CBTU aceitou o acordo coletivo e depois o governo Lula não aceitou o acordo. Estou falando isso porque, infelizmente, está saindo nas matérias da imprensa que o Haddad vem da negociação com a China e ele pretende ampliar essa parceria público-privada, fazer uma nova lei, para que isso o governo federal possa ser o ente que fica por trás dos estados e municípios, caso eles não deem garantias para que haja privatização, particularmente do saneamento básico, que é exatamente a luta que nós estamos aqui em São Paulo. Estou falando isso porque vai vir uma super PPP, como eles estão falando, que é o governo federal agora da aval. Estou falando isso que vai ser uma contradição para muitos que estão aqui nesse plenário hoje, por exemplo, na luta contra a privatização, só que talvez parte dessa luta contra a privatização vai ter que enfrentar o governo Lula-Alckmin. O nosso inimigo imediato hoje é o Tarcísio, aqui em São Paulo, porque é ele que está privatizando, utilizando essa mesma lei, mas é ele que está fazendo. Agora eu estou falando que talvez eles tenham um aliado, que é o governo federal. Então hoje o governo Tarcísio está falando que até 2025 privatiza todo o metrô e CPTM, e a Sabesp ele quer privatizar o mais rápido possível, que inclusive fez campanha em torno disso. Então, qual a nossa ideia? Fazer um plebiscito com a população, fazer um grande movimento com os movimentos sociais e tal, independente de que coloração seja, de que opinião tenha sobre governos, qualquer um que esteja contra a privatização, porque a turma sabe que isso vai ser ruim para a população, piora o serviço, aumenta a tarifa e, na verdade, aumenta a concentração de renda, ou seja, piora bastante a vida da população de conjunto. Então, nós vamos tentar fazer esse plebiscito, nós vamos fazer um encontro no dia 5 de setembro, na quadra dos bancários, com todos os movimentos, bota mais 2.000, 2.500 pessoas, para a partir daí fazer um grande movimento, para ver se a gente consegue mover parte da população para esse plebiscito e exigir do governo Tarcísio que haja um plebiscito, porque não pode ser que privatize a Sabesp, metrô e CPTM sem a opinião pública. Porque não pode ser que o governador decida isso junto com a Assembleia Legislativa. Deveria ser uma decisão coletiva da população, porque são os principais atingidos. Então, essa é a briga, e por isso que nós estamos a favor dessa campanha, mas sabemos das contradições. Por isso que eu estou repetindo aqui como surgiu essa lei da PPP e como eles estão utilizando essa lei para poder privatizar todas essas empresas importantes aqui no estado de São Paulo. Bom, beleza. Obrigado. Eu estou aqui com o Guarnieri, do MRT, também aí compõe aí uma ala minoritária da direção do sindicato, dos metroviários. Eu queria saber em que pé anda a luta e como vocês acham que ela tem sido conduzida, né? Se vocês acham que
precisa talvez unificar com outras lutas, como a dos estudantes, ou se você acha que precisa ter mais ação do sindicato, né? Eu queria saber como vocês estão encarando esse processo de luta e quais os caminhos que vocês veem para realmente barrar essas privatizações que seriam tão graves, né, para a população e para os trabalhadores. Olha, na nossa opinião, depois da campanha salarial, o governador Tarcísio, em São Paulo, ele deu uma ofensiva bem forte na privatização das empresas de transporte e da Sabesp, né? Além da privatização da CPTM, que já estava prevista da linha 7 para novembro desse ano, ele também anunciou o edital de terceirização do pátio oratório do monotrilho do metrô, demitiu 3 companheiros nossos lá do monotrilho e também anunciou o modelo de privatização da Sabesp. Combinado a isso, a agenda de privatizações ela vai assumindo um centro na política econômica nacional com um projeto de arcabouço fiscal que está tramitando no Congresso Nacional. Por quê? Porque ela permite ampliar as operações financeiras dos estados vinculados à União ou dos governos estaduais para as políticas de concessões, aquilo que está sendo formulada como a super PPP, né, que o governo federal está sinalizando, né? Então, a gente vê esse processo no metrô de BH, no começo do ano, que foi uma privatização iniciada no governo Bolsonaro, mas que o Lula levou até o fim. A Transurb de Porto Alegre, apesar do Rui Costa, ministro do governo, anunciou que não ia retirar ela, que ia retirar ela do Plano Nacional de Estatização, isso não foi oficializado, e agora a gente está vendo também o metrô de Recife sob ameaça de privatização, inclusive os trabalhadores lá fizeram greve. Nós, os metroviários, indicamos uma greve dia 15 contra esses ataques que estão colocados no metrô. Na nossa opinião, a gente participa dessa plenária aqui hoje, inclusive, porque os sindicatos ligados à CPTM e à Sabesp, na nossa opinião, deveriam aderir a esse dia 15. Né? Não tem como mais a gente perder mais uma oportunidade de unificar as lutas em São Paulo contra esse projeto de privatização. Infelizmente, não é a sinalização que esses sindicatos estão dando. Estão propondo uma agenda só para o mês de outubro, que, na nossa opinião, não é suficiente para enfrentar a política desse Tarcísio, que privatiza os transportes e também assassina a juventude negra na periferia, como agora na Operação Escudo. Beleza. Obrigado. Estou aqui com o Fernando Ricardo, do Comitê de Lutas contra a Privatização da CPTM e maquinista da CPTM. Eu queria saber, você como independente, né, como alguém que está na luta aí, vendo a necessidade de construir, como você está vendo o desenrolar dessa luta? Você acha que ela está caminhando para uma vitória? Ou, na sua opinião, você acha que valeria explorar outras alternativas de luta para a gente reverter esses ataques do Tarcísio e avançar? Como que você encara esse momento da mobilização? Boa noite. Na verdade, eu convivo diariamente com os colegas de trabalho. Durante o dia eu converso bastante, quando eu tenho tempo, horário de almoço, algum pequeno intervalo que eu tenho durante o meu dia de trabalho. E aí eu explico que não tem nada a ver com esquerda, direita. É uma luta pelos empregos, é uma luta para a gente manter o nosso estilo de vida, manter uma qualidade de serviço. Eu era morador da cidade de Itaquaquecetuba por muito tempo, desde os 5 anos de idade eu fui para lá. Então é uma cidade que depende de trens, né, do transporte ferroviário. E hoje eu sou morador da cidade de Suzano, que também é uma cidade que depende do transporte ferroviário. Então, enquanto cidadão e funcionário da ferrovia, eu tenho as duas visões que enxergam que a luta tem que ser constante de todos, na população em geral, que não é trabalhador dentro da ferrovia, e nós, trabalhadores da ferrovia, batalharmos contra essa privatização. E a luta está meio caminho andado. Todo mundo sabe que precisa lutar, todo mundo entende que o governador é muito entreguista, vai querer vender a preço de banana para empresas que vão explorar de forma comercial só pelo lucro e não por prestar um serviço de qualidade como hoje a CPTM presta.
E só que a luta está meio caminho andado e a luta é construída constantemente, diariamente. Então, definir se a luta está no caminho certo ou não, neste momento, não é exatamente a definição correta. A definição correta é que temos que lutar. Então, nós estamos lutando. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo porque estamos lutando. Porque quando não se luta, aí perde de vez. Então, é basicamente essa a minha opinião sobre a pergunta. Beleza. Fechou, então. Obrigado. Eu estou aqui com o Lucas D'Ameto, das trabalhadores do CPTM, da esquerda marxista, está aí na luta contra a privatização. E eu queria saber qual a importância que você está vendo dessa plenária aqui de hoje e no contexto de tanto ataque, né, do Tarcísio, né, não só contra essas empresas, o transporte, né, trem, metrô e da Sabesp. Então, qual a importância que você está vendo de unificar essas lutas e como vocês acham, da esquerda marxista, que a luta tem que ser feita para além do que ela está sendo feita? Tem que unificar com o estudante, tem que fazer uma greve geral? Qual é o caminho que vocês acham que é o mais adequado? Primeiro de tudo, acho que essa iniciativa é um passo fundamental no combate que a gente quer travar, né? A gente está desde o ano passado, desde 2022, no meio do ano, fazendo combate para a construção da Frente Única, que a gente tem uma concepção bem clara do que é o processo de privatização, que ele não está separado da reforma trabalhista, da reforma Previdência, do novo ensino médio, arcabouço fiscal. Tudo isso corresponde a ataques num período histórico que a gente está passando, que é uma de crise profunda do capital, a maior crise da história do capital. Inclusive, se você abrir os jornais, não um jornal feito para a população, mas o jornal sério do burguês pro burguês, tipo um Financial Times, essas paradas mais gringa, você vai ver o puro e simples desespero desses burgueses que não veem qualquer alternativa para a crise estar se aproximando. Eles inclusive, falam abertamente em editoriais desse jornal em preocupação com uma revolução nos Estados Unidos, no coração do imperialismo, no principal país capitalista do mundo. E não é por acidente que a gente viu uma ascensão do interesse por parte da juventude nas ideias comunistas no último período, né? Então a gente entende que esse combate é fundamental, que todos esses ataques, eles têm uma ligação intrínseca, que é essa necessidade da burguesia de repassar o peso da crise para as costas dos trabalhadores e jovens. Por isso a gente entende que a nossa luta na CPTM vai ser tão mais bem sucedida quanto mais ela se conectar às lutas gerais da classe trabalhadora e da juventude. Então a gente tem feito um combate sistemático, como eu disse, desde meio do ano passado, quando a gente começou a fazer os atos públicos, para unificar a nossa luta, óbvio, com as outras categorias que são mais próximas da gente, estão sendo ameaçadas, mas entendendo também que o processo de luta dos estudantes, essa greve das FATECs, a greve dos trabalhadores de cultura, que foi inclusive esse ano que a gente começou a fazer esse combate de uma maneira mais pública, que foi o movimento SOS Casa de Cultura, não sei se acompanhou, que é da privatização das casas de culturas a nível municipal, que é outra esfera, a esfera municipal, mas a gente entende a unidade que existe nessas lutas. Então, ao nosso ver, o que a gente precisa mesmo é que tudo isso está sendo falado aqui, que não é nenhuma novidade, desde a plenária do dia 17 nós estamos ouvindo, chega em dia de festa, em dia de celebração, todo mundo é a favor da luta, todo mundo é a favor de construir, todo mundo é a favor de parar São Paulo. Só que na prática não é isso que a gente vê. Por exemplo, hoje nessa Assembleia, dá para você contar no dedo os trabalhadores de base que participaram. A maioria é tudo diretor de sindicato, diretor de organização. Quem trouxe trabalhador de base para participar, igual o companheiro que está aqui do lado, o Veric, o Joel que está aqui atrás da gente falando, o Felipe, foi nós do comitê. Então a gente entende que a Frente Única, ela não é quando você reúne meia dúzia de diretor de sindicato no espaço fechado e tira encaminhamento. A Frente Única acontece quando o desejo de união, seja dentro de uma categoria ou no conjunto mais geral da classe, se sobrepõe aos interesses individuais de cada burocracia. Então nosso combate é para construir uma Frente Única de verdade. Hoje foi um passo importante, mas se as decisões que foram tomadas aqui não chegarem até os trabalhadores, a gente não mobilizar, e a gente sabe que tem disposição de luta por parte da base, mas se não chegar até eles, isso aqui não vai servir de nada. Então nosso combate agora é o quê? Esses encaminhamentos práticos que foram tirados, chegar a todos os trabalhadores e envolver o trabalhador não só no processo de combate, mas também na tomada de decisão. A próxima reunião aqui é para ter muito mais trabalhador de base do que diretor de sindicato. A situação como está, desse jeito não vai caminhar. Essa que a gente tem bem claro. Então nosso combate daqui até outubro é envolver cada vez mais trabalhador de base nessas lutas. Entendeu? Beleza, obrigado. Era só uma? Eu tô aqui com o Abdon Souza, diretor aí, um dos diretores aí do sindicato do Sintaema, e eu queria saber como você tá vendo aí essa plenária, se você acha que tá tendo aí uma discussão boa para avançar nessa luta, né, desses serviços básicos que são tão importantes para quem trabalha e também para os usuários, né? E vocês da LSR também, né, pela LSR também,
Como que vocês encaram esse processo de luta? Vocês acham que dá para trazer novas pautas aí, para tentar outras táticas aí para vencer essa onda de privatização que o Tarcísio quer fazer? Vocês acham que vale unificar com outras categorias? Como que vocês veem o caminho aí para vencer? Meu nome é Abidon. Eu acho fundamental essa plenária que está ocorrendo, uma plenária unificada, principalmente com o Sindicato dos Metroviários, o Sindicato dos Trabalhadores da CPTM e o Sindicato Sintaema, que representa os trabalhadores em água, esgoto e meio ambiente. Essa plenária é necessária para que a gente possa enfrentar a política privatista do Tarcísio, que quer entregar o Estado de São Paulo. Então, essa plenária é uma plenária inicial, isso aqui foi construído e acredito que seja a primeira de outras plenárias que virão, justamente devido da necessidade que nós temos que ter para nos organizar. E essa unidade, ela é fundamental, ela é necessária para que a gente possa lutar não somente contra a privatização desse setor fundamental na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, como também na questão da educação, na questão da saúde, enfim, em todo o serviço público que é utilizado pela população do estado de São Paulo e em especial aqui na cidade de São Paulo, que é onde funciona o metrô, o trem, a Sabesp, É claro que principalmente a Sabesp que está no estado inteiro. Então essa luta é fundamental, nós estamos contando com a participação de outros sindicatos e essa unidade é importante justamente porque a privatização desse setor não é uma tarefa eminentemente dos sindicatos, mas sim da população e dos demais sindicatos e centrais sindicais, que é o que está representando aqui nessa plenária aqui. Beleza. Tá bom. Obrigado.